universo empresarial, é comum encontrar organizações em que o dono do negócio é a peça fundamental para o funcionamento. Tudo gira em torno dele e, com o tempo, o monopólio de poder e demandas trava o trabalho e as ações que deveriam fluir normalmente. Isso é bom ou é ruim? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a Rosana Marques, especialista em gestão de pessoas da Croma Consultoria de Recursos Humanos. Boa noite, seja bem-vinda ao RF News. E para a gente começar, quais são os sintomas que identificam a diferença de uma empresa com o dono? Boa noite a todos, obrigada pelo convite, viu, Tatiane? Bom, e os sintomas aí são vários, tá? Quando nós falamos dessa síndrome que acomete boa parte dos executivos, os sintomas eles costumam passar por exemplo, burnout, estresse, né? Inclusive sobre uma imaturidade organizacional com relação aos processos, práticas, governança. Então, quando a gente tem organizações, empresas, né, em que todas as decisões, desde as pequenas decisões até as grandes decisões, passam pelo dono da empresa, a gente já pode atribuir essa síndrome a essa organização, tá? E quais as consequências, de uma empresa ser muito dependente do dono? Existem diversas consequências, né? Então, a partir do momento que na minha organização todas as decisões passam apenas por mim, eu acabo tendo um valor de mercado menor. O que quero dizer com isso? Quanto maior a dependência com o dono, menor o valuation dessa organização, tá? Então, esse é o principal e grande fator que eu posso destacar aqui para quem nos está assistindo, né? E aí, outra consequência é justamente a não permanência de talentos, né? O que eu quero dizer com isso? Profissionais que possuem ali características para desenvolver o trabalho e que não possuem autonomia para a execução desse trabalho, desse projeto, eles acabam se desengajando, desmotivando. Isso acelera muito, né? Eleva a questão do turnover nessa organização. Uma outra consequência também é justamente o não desenvolvimento. Então, a partir do momento que tudo precisa passar pelo dono, eu acabo não desenvolvendo a minha empresa, não desenvolvendo quem nela atua, quem nela trabalha. E isso traz prejuízos sérios aí a longo prazo. E como fazer para mudar essa dependência? Porque o profissional ele fica desmotivado, ele poderia sim crescer muito na empresa, mas por conta disso ele não cresce, fica desmotivado e vai embora, né? Como mudar essa dependência para que isso não ocorra com outros profissionais? O primeiro ponto é a gente identificar o problema, né? A partir do momento que nós identificamos que isso realmente está acometendo aí a nossa organização, a nossa empresa, a gente precisa gerar alguns movimentos com relação à cultura organizacional. Então, desenvolver uma cultura na qual a confiança ela seja aí fator principal, primordial para a execução dos trabalhos. Então, trazer pessoas, né, que consigam atender aquela necessidade, né, aquela cadeira, consigam realmente atender os requisitos da vaga, já ajuda bastante, né, essa organização a realmente promover essa cultura de processos e governança corporativa. E a partir disso, a partir do desenho, identificação, desenho das atribuições, né, de cada cargo, trazer pessoas certas, né, para essas cadeiras, aí a gente fala realmente já começar a delegar responsabilidades e acompanhar a execução dessas atividades, tá? Um líder, um dono de uma empresa, ele precisa acompanhar em reuniões gerenciais o resultado que essas pessoas tão capacitadas aí que ele atraiu do mercado estão desenvolvendo na empresa. Então, as reuniões de atualização, de feedback, ela se faz muito necessário para que essa cultura organizacional comece a ser modificada e realmente eleve, né, a empresa para um próximo patamar. E como o dono pode tomar decisões sem interferir na dinâmica da empresa? Bom, o dono, ele pode tomar decisões, né? Ele deve, inclusive, tomar decisões, porque a gente entende que é um profissional que conhece muito bem o negócio, conhece os seus clientes, conhece as dificuldades, as nuances, né, de gerir esse negócio. Inclusive, ele fez isso com muito afinco
e por isso ele conseguiu crescer essa empresa, tá? Então, uma das formas, né, que ele consegue favorecer esse processo de amadurecimento é entender que uma vez que ele estabelece processos bem definidos e processos claros, ele começa a tirar essa total dependência dele, né? E ele consegue trazer para a empresa longevidade, ou seja, a empresa ela passa realmente a andar sozinha. Então, é uma preocupação que, inclusive, é muito inerente a quem é realmente um empresário e tem o seu próprio negócio, né? Sempre pensar, se eu não estivesse aqui, como que seria, tá? E a partir dessa indagação, ele começar realmente a construir um conselho, uma governança, definir bem os papéis e responsabilidades, conseguir atrair realmente esses talentos do mercado para que essas cadeiras funcionem perfeitamente e ele opere apenas em grandes decisões e decisões estratégicas e não tão operacionais. Existe alguma estratégia que promova o crescimento da empresa? Bom, o conjunto de estratégias que promovem o crescimento da empresa, ela se dá através de processos, né? Através de profissionais capacitados, através de uma boa governança. Então, quando a gente fala de práticas que aumentam a performance dessa empresa, que aumentam a questão da rentabilidade dessa empresa, a gente fala de um conjunto de normas e procedimentos e melhores práticas que juntas, né, conseguem convergir em resultado. Então, cada negócio é um negócio. É necessário identificar o que exatamente está pegando nessa empresa, o que ele está prejudicando o bom andamento dos trabalhos, e aí sim gerar planos de ação para que isso consiga ser melhorado. Tá? E para nós encerrarmos rapidinho, que dica você daria para algum dono de empresa que está nos assistindo agora, mas ainda não tem a consciência de que ele precisa delegar mais? Bom, o recado, eu acho que é pensar nos benefícios, né? É importante a gente pensar aonde nós queremos chegar como empresários, como líderes, né? Qual é a longevidade, a visão a longo prazo dessa organização? A partir dessa visão, é necessário começar a atuar desde já, né? Planejar esse alcance, pensando nos mínimos detalhes para que essa transição aconteça e lá na frente você consiga ver que realmente atingiu aquele resultado, aquele objetivo tão esperado. Eu quero agradecer a sua participação aqui no RF News. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais.